aos nossos trabalhos dessa tarde, agradecendo a Deus por nos dar vida, saúde, garra, amor, paz, sabedoria. E quero também agradecer, tem alguém do Sinduscom ou do CICEPOT de Minas Gerais aqui, os anfitriões, estão lá em cima na reunião com o ex-presidente, mas eu quero agradecer a hospitalidade desde a chegada do aeroporto ao aeroporto que nós tivemos, quem está vindo de fora, né? Então, tudo com muito carinho. Quem estiver aqui depois transmita aos anfitriões os nossos parabéns. Quero também que a Luciana, o Carlos, ficasse de pé. E o Paulo Marcelo está aí, a Alessandra. Agradecer também a vocês que dedicam e fazem, e se empenham ao longo do semestre, ao longo do ano. O Paulo Marcelo está aqui. Também, Paulo Marcelo, por favor. E aí, esse é o time que me ajuda, o Paulo Marcelo, a Luciana, o Carlos. O Carlos está comigo há quase uns 50 anos já, né, Carlos? Mais ou menos. Os trabalhos, são 18, né? 18, 17, 19 anos. Então, agradecer a vocês que no dia a dia fazem acontecer. Então, aqui está o nosso João da Gafisa. Obrigado pela sua presença. Nosso grande irmãozinho Fernando, da CIV Engenharia, que pode fazer propaganda. Renato está ali, nosso companheiro. Aqui pode fazer propaganda, gente. Agradecer a vinda de vocês aqui para expor. Na verdade, o que nós queremos é um manual do BIM, né? Que nós pudéssemos, cada um de nós, pegarmos esse manual e levar para as nossas empresas, e entregarmos lá para o nosso engenheiro de planejamento e assim começarmos a implantar nas nossas empresas esse processo, né? Esse processo. Então aqui hoje nós temos a oportunidade e vou fazer um pedido, acho que até a Alessandra já transmitiu, se essas duas apresentações, se elas podem estar à disposição para que as pessoas baixem-as no site da CEBIC para que nós as usemos nas empresas. Aqui, não sei se ela pode, Fernando. Tem que estar o manual, eu até brinquei, você falou, eu trouxe aqui. O manual, eu trouxe o manual. Cada caso é um caso, e o que a gente vai tentar, nós vamos tentar mostrar as experiências e como esses manuais foram utilizados no nosso caso lá na CIV. Ok. A autorização da Gafisa, mas eu acredito que não tenha problema, eu vou disponibilizar também. Então já está autorizado. Com essa informação dele, está aguardando a liberação, mas já está autorizado. Óbvio que está. Ainda mais com a propaganda que ele vai fazer da empresa dele. Que é o começo da apresentação que eu já li. Senhores, então, por favor. Obrigado aí pela atenção. A missão hoje aqui, né, é falar do BIM, obviamente, da implantação do BIM, esse manual de implantação. É tão extenso o que está aí na apresentação que a gente gasta, e o tema é tão extenso que a gente gastaria muito mais tempo do que foi disponível. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas tem algumas ideias antes que eu acho que tem que ficar claras. Nós vamos falar de BIM. Eu quero falar um pouquinho que é BIM, só para ressaltar alguns princípios do processo que são importantes. Depois nós vamos falar da norma que nós estamos fazendo. Eu, com o professor Correia da Escola Politécnica, coordenamos a norma, estamos aqui o Ronaldo, temos aí a ajuda. Estamos começando, a primeira parte da norma foi apresentada, nós vamos falar um pouquinho dela. Depois nós vamos falar sobre referências BIM, quer dizer, como é que a gente chega lá, e implantação do BIM, a nossa experiência lá dentro da CIV. Bom, o que é BIM? Né? Todo mundo sabe, todo mundo trabalha. Nós, engenheiros aqui, trabalhamos hoje com quase tudo digitalizado. Ou são planilhas Excel, ou são programas de controle, RPs,
E temos os desenhos, a grande maioria em 2D. E tudo isso já está digitalizado. O BIM nada mais é que a gente pegar esses dados nossos e organizar esses dados e disponibilizar ele num modelo 3D. Parece complicado, mas as tecnologias estão disponíveis. Agora, para fazer tudo isso, necessita-se de um processo. O BIM é um processo. Tem muita gente que acha que vai comprar na esquina um software que vai resolver o problema. Não é isso. É todo um processo onde se muda relações entre os envolvidos, entre os projetistas, entre os proprietários. Então, o BIM tem que ficar claro que um manual, esse livro do Chuck Eastman, deixa bem claro que a implantação do BIM vale para cada um dos problemas ou de cada uma das empresas. Qual é o objetivo? Eu sou um projetista, eu sou um proprietário, eu sou um construtor, eu tenho um processo de implantação de BIM. Nem sempre os mesmos softwares, nem sempre as mesmas informações vão ter que estar disponíveis. Então, ele dá uma definição que o BIM é a representação digital do processo de construção que facilita a troca e a interoperabilidade de informação. Parece meio complicado, mas dentro do desenho, dentro do modelo nosso, ele tem que ter uma troca de informação rápida. BIM tem a ver também com o processo, o ciclo todinho de vida da obra. Desde a incepção da obra até o desmonte, o descarte. Quer dizer, a gente criou a obra, tem uma pré-obra, tem projeto, tem todo um processo de compra, construção, operação, construção. Eu posso decidir desmontar. Então, em cada situação do ciclo de vida da obra, eu tenho um volume de informações. Isso nós temos já. Pode não estar organizado, mas a gente já tem. Então, tem gente que me pergunta, chegar no final, o que eu vou... agora nós temos um problema de sustentabilidade. Chega no final, o que eu vou fazer? Eu tenho um volume de resíduo que, se no meu modelo, ao longo dele, eu tiver todas as informações, e esse modelo é um modelo 3D, eu consigo chegar no final e calcular qual é o passivo ambiental do desmonte daquilo lá, por exemplo. Então, é importante, dentro do processo aqui, essa visão do ciclo total da obra. Outra coisa que é importante, em cada fase do ciclo da obra, nós temos um nível de informação. Quando eu crio a obra, no primeiro momento que eu estou criando, eu tenho um nível de informação. Será que eu preciso saber exatamente qual é a parede? Que tipo de acabamento? Não, eu estou criando, eu estou estudando uma volumetria. Um passo mais à frente, eu já estou num projeto de prefeitura de aprovação, eu tenho um outro nível, dentro do meu modelo, eu tenho outro nível de informação. Na execução, eu estou lá executando, será que os mesmos dados que eu tenho, eu preciso, que eu vou ter na execução, são os mesmos na criação? Não são. Então, o meu modelo vai melhorando. Quando chega no final, eu preciso ter um facility, eu vou ter que fazer a manutenção da obra. Então, eu preciso saber dessa luminária aqui, ter um nível de informação, quando eu vou trocar a lâmpada, que tipo de lâmpada é um outro tipo de informação que vai estar no meu modelo, só que não vou precisar estar trabalhando com ele todo carregado. Esses níveis de informação, em cada uma das fases do ciclo de vida da construção, através do Instituto Americano de Arquitetura, o AIA, se chama Level of Detail. Então eu tenho, para frente, para frente, vários tipos de níveis de detalhe que eu vou precisar ao longo do processo da obra. E é isso que eu vou contratar em cada... Ou eu vou criar um nível de detalhe em cada uma das fases da obra. O AIA deixa isso muito claro. Né? O que é que eu preciso? Tudo isso daqui que eu vou estar disponibilizando para vocês vão conseguir acessar na internet, está disponível. Alguns órgãos americanos que a gente usou aqui pedem algum registro, mas são acessíveis e tem disponibilidade aí via web. Então aqui tem muita gente que fala, mas como é que eu sei que eu vou contratar um
LOD 100. Ele descreve. Para que eu quero? Para análise, para o custo, para estimativa de custo, né? Em que fase vai estar o LOD 300 e assim por diante. Então, voltando, é o ciclo de vida, o nível de informação que eu tenho em cada uma dessas fases e o que eu preciso. Acho que, para esclarecer, né, de repente, quando eu estou criando a obra, que eu estou fazendo uma primeira prospecção, eu tenho uma peça sem muito detalhe, que vai encaixada para mudar em algum lugar, e tá, uma sequência executiva de custo. Tá bom, viabilizou, vamos lá para frente, ela precisa de alguns detalhes a mais. E entra na programação da obra, nas barras de desempenho da obra, né, em alguma forma, de uma outra forma, com mais detalhe. E no final, eu tenho ela executivamente. Então, cada fase, tem gente que me pergunta, mas pô, se eu não tiver todos os detalhes, eu não tenho preço disso. Não, de repente, você trabalha com isso sem muito detalhe, porque o modelo não ficar carregado. Isso é um aparelho de um prédio que se imaginou, pô, pode ser uma fachada de vidro, uma pele de vidro, pode ser uma fachada pré-moldada, você tem ali um preço por metro quadrado para fazer estudo de viabilidade. No teu modelo, não vai ter todo aquele detalhe, mas ao longo da obra você vai melhorando esse nível de detalhe. Uma vez que você melhora o nível de detalhe, o teu modelo vai ficando mais carregado, mas nem por isso você precisa ter todos os detalhes em cima do mesmo modelo. Você vai guardando e é isso que os softwares e a interoperabilidade, quer dizer, a facilidade de troca de informação do software, permite. Uma outra coisa que é importante, quando a gente fala muito em modelo, né? A gente estava discutindo aqui da parte hidráulica, os modelos, as bibliotecas estão aí, né? E tem bibliotecas, tem coisas que estão prontas, tem coisas que a gente tem que fazer, mas uma coisa que nós sentimos, e o mercado já sente, né? Uma peça dessa, ela precisa ter 20% de geometria. Nós não estamos fazendo um filminho onde você entra e você precisa ter a textura, não. Você precisa ter informação. 80% daquele modelo que você tem, voltando um pouquinho, nós não estamos mais trabalhando em 2D, nós estamos trabalhando em 3D, então nós estamos trabalhando com objetos. Esses objetos têm que ter uma configuração geométrica boa, que encaixe, que você sabe que encaixa, e que se houver alguma mudança do projeto, como ele é parametrizado, ou seja, você cresce uma parede, ele cresce, ele tem alguma inteligência, ele precisa ter, geometricamente, uma definição. Agora, o mais importante são as informações que vêm dentro desse modelo. A gente fala no pilar. O pilar tem, né, em todas as obras. O pilar, ele tem armadura, ele tem cofragem, aqui que eu tirei uma publicação, mas a forma, concreto, revestimento. Fora isso, o que ele precisa mais de informação? Nossa, hoje, né, nós temos um problema de desempenho térmico, né, questão de sustentabilidade, os leads da vida, térmico, coeficiente térmico, coeficiente acústico. Que equipamentos eu preciso para montar aquele pilar? Qual o recurso humano que eu preciso? Ou seja, eu tenho materiais e características desses materiais. Isso nós temos já. Nós vamos organizar essas informações dentro do modelo. E elas têm que estar lá para a gente usar a hora que a gente quiser. Muita gente também me pergunta, por onde que nós estamos e onde nós vamos chegar com esse negócio do BIM, né? Olha, passamos aqui por uma primeira etapa, né? Todo mundo desenhava na mão. Anos 80, final dos 80, 90, surgiu o CAD, fomos para o CAD, todo mundo trabalhando sozinho, isolado, surgiu o 3D. Puxa, o 3D veio, né? A gente começou a ter uma noção, mas eram peças e objetos que não eram inteligentes. Com o desenvolvimento do 3D, nós entramos já na modelagem, as peças passaram a ser inteligentes, então nós conseguimos modelar. Hoje, né? Conversando aqui com o João, que fase nós estamos? Nós estamos nessa 2A, né? Nós somos lá donos do projeto, mandamos para estrutura, recebemos, trazemos instalações, tentamos envolver todas as disciplinas numa direção. Vamos passar agora nessa fase, estamos tentando que os
se conversam, né? Eles já estão conversando. Existe uma linguagem chamada IFC. Antigamente você entrava com ponto DWG, ponto. O IFC é o inglês. Nós queremos que todos os softwares, dependendo de como eles trabalham, eles conversem através dessa área. É este DOT IFC é que faz a interoperabilidade de todos os sistemas. Então nós estamos nessa fase aqui, indo para a 2B. O que é lá na frente, né? Lá na frente vai ter um servidor, todo mundo deposita, os softwares já vão estar conversando, a gente já pode ver isso fora, nos Estados Unidos, Inglaterra. Hoje a gente já consegue ver projetos assim, todo mundo trabalhando, tem um servidor local, o modelo fica lá, o calculista insere o que ele precisa, já avisa o arquiteto o que mudou e há uma integração de todas as disciplinas num servidor local. E a última fase é o que o Lúcio, que esteve aqui no ano passado, ele foi para a Universidade da South California, e eu tive a possibilidade de ir lá ver o trabalho dos doutorandos, já é um sistema integrado. Aqui no prédio vai ter uma série de dispositivos, o prédio foi projetado para tantas pessoas, o ar-condicionado tem uma determinada característica, a característica acústica é outra. Esse processo vai estar todo integrado, porque vão ter uma série de dispositivos eletrônicos que já vão estar fornecendo dados para um servidor web que vai estar em algum outro lugar, já vai alterar o projeto ou já vai ajustar o equipamento. E a ideia é isso, você ter um modelo que ele seja integrado e ao longo da vida útil toda dele ele seja monitorado. O BIM tem uma característica também que altera a relação. Isso daqui eu peguei só um exemplo, né, que é o que eles chamam de design, build, que é você projetar, você pôr em concorrência e você construir. Existem vários tipos de... A gente está acostumado aqui no Brasil com vários tipos. Esse é um deles. Eu só quis mostrar isso porque outra grande vantagem do BIM é exatamente definir a responsabilidade de cada um em cada uma das partes. A rastreabilidade de informação é completa. Quem colocou, quem não tirou, quem? Nós fazendo incorporação e trabalhamos lá. Quem já não trabalhou, até, poxa, vou pôr no projeto, esqueci de ver, não vai existir mais isso. E o mais importante, como você tem essa rastreabilidade toda, para nós construtores, né, chega no final a responsabilidade acaba caindo todo isso no construtor, né? Isso faz uma minoração dos riscos da obra e faz uma diluição desse risco. Tudo isso, esse movimento do BIM aconteceu não é porque o Lúcio teve uma grande ideia ou alguém resolveu cacifar a ideia dele, não. Porque nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, o NIST, que é um órgão que cuida das normas americanas, descobriu que se gastava 16 bilhões por ano em perdas de diversos tipos ao longo do projeto e construção. E grande parte disso estava no nosso processo. Eu sou claro em dizer que às vezes eu tenho reunião de coordenação de projeto e dá vontade da saída no tiro, porque a gente passa 4 horas, 6 horas discutindo o projeto, vai todo mundo fazer a lição de casa que se falou ali, sai de lá, só vai pensar na próxima reunião, uma coisa pouco produtiva e de difícil coordenação. Por mais, a gente consegue fazer, mas é uma perda muito grande. Quando você passa a trabalhar com modelos, cada um na sua casa, e inserindo a sua solução, as coisas mudam, as relações mudam e a velocidade muda, quer dizer, a atenção com o projeto muda. Lá no escritório, é importante, né, a gente tem um setor de orçamentação, a cara dele está mudando, porque aquele cara que ficava tirando área metro quadrado de parede de piso, hoje não tem mais ainda nos projetos que a gente conseguiu colocar ali, não tem mais essa vou dizer assim, é um trabalho importante, mas de pouco peso, né? Esse engenheiro passa agora a pensar. Você pode cuidar desse cara para pensar em planejamento, ele tem muito mais arma para isso. Bom, falar um pouquinho agora da nossa norma aí, nós montamos uma comissão de estudo especial, a 134,
já foi publicada a primeira parte, é a BNT BR 15945. Vamos falar um pouquinho o que é essa norma. Nós estamos falando em modelo e nós temos que pegar número, que engenheiro e arquiteto gostam, né, e transformar em dado de computação. A norma, nesta primeira fase dela, primeiro, toda a norma brasileira tem que ser aderida à ISO europeia. Então, nós pegamos a ISO europeia, fizemos uma tradução da ISO aqui, tá certo? Na estrutura da obra. Isso já está publicado. Uma vez que toda a estrutura da obra, quem é quem, como é, quem são os envolvidos, os espaços, a gente tinha que dar número, criar uma classificação para tudo que está envolvido. Isso começou a ser feito. No mundo, existem diversas normas. Nos Estados Unidos já tem a BIM Standard, Austrália e Reino Unido e Holanda. A Noruega, Finlândia, Singapura. Tá? Então, nós estudamos aí o que estava acontecendo no mundo e estamos tentando adaptar essa classificação às condições nacionais. Estados Unidos, Singapura, e Jordânia também, estava esquecendo da Jordânia. Norma americana, esse é o órgão que faz toda a regulamentação das normas americanas. Vou passar isso um pouquinho mais rápido. Isso daqui é australiana. Uma coisa que é importante, pessoal, vocês vão ver mais para frente do outro quadro, todos têm que estar envolvidos. Não são só as entidades privadas, é o governo, todos os stakeholders envolvidos nisso têm que estar trabalhando para esse movimento. Tem que estar contribuindo. Na Austrália, a coisa foi rápida por causa disso também. Houve envolvimento do governo, de toda a sociedade, de fornecedores. Para quê? Uma vez que cada um faça a sua parte, né, fornecedor. Hoje, ontem nós tivemos uma reunião lá na BNT, onde o MDIC estava com a gente, o Exército estava com a gente. Por quê? Nós precisamos trazer os fornecedores agora para eles começarem a criar as bibliotecas dele. Ajudarem, cada um tem a sua parte. Né? Aí, a DECA teve 15 dias lá no escritório. Puxa, mas como é que eu faço a biblioteca? Nós temos que criar diretrizes para essas bibliotecas. Então vai sair, a gente vai tentar ser rápido para dar essas diretrizes. Como o João falou, quando a coisa não acontece, né, a gente se vira, acaba criando a biblioteca. Então, precisa ter o envolvimento de todos. Aqui é um pouco do descritivo da norma britânica, aqui da holandesa, e aí um pouco disso, entendeu? O que eu vi, né? Aqui está todo mundo envolvido. Ele só vai sair quando todo mundo estiver envolvido. Tem paradigmas aí que tem que ser mudados, mas o resultado é rápido e necessita de dedicação. Quanto mais gente trabalhando, ou seja, quanto mais as nossas bibliotecas estiverem completas, quanto mais os softwares estiverem integrados, quanto mais solução a gente tiver, mais rápido a solução dos problemas vai chegar. Então nós montamos a C134 para entender um pouquinho o negócio chato, para entender um pouquinho o que a gente está fazendo, transformando o assunto em número. Como é que a gente classifica, né? Então se criaram tabelas de terminologia, características da construção, são as tabelas OM, processos de construção, recursos da construção, qual é o resultado que eu vou construir um hospital, o que é aquilo, né? Dentro do hospital tem sala, quais são as unidades e a informação da construção, o que tem que transitar de dado, né? Vou dar só um exemplo, né? Como é que se numera os objetos, os processos são 1, 2, aí nós criamos as tabelas de materiais dentro das características dos objetos, quais são os materiais que compõem os objetos, quais são as propriedades, e isto acaba gerando por exemplo, a tabela 1F que ele faz de construção. A gente tem que descrever como a gente vai construir. Isso tem que ser aberto, porque amanhã cria-se um novo processo que tem que estar aqui dentro, em alguma fase da construção, e que tem que ter espaço. Então, essa numeração foi feita de forma a só orientar. Por exemplo,
No estágio de concepção, eu tenho que, primeiro, fazer uma fase de identificar quais são as minhas necessidades. Depois eu vou descrever o projeto. Aí eu vou criar a primeira ideia de projeto e fazer a sua incepção. Então, isso tudo aqui é mais um guia, não é nada travado, está super aberto, mas de como é que a gente vai numerar. Para ter uma ideia global, eu peguei aqui um exemplo da Omniclass. Nós utilizamos como base a norma americana. A classificação é feita pela Omniclass, que é uma classificação americana-canadense. Então, uma janela. Né? O que é uma janela? Quais são os produtos que estão envolvidos na janela? As etapas que a janela entra da obra, quais são os estágios do empreendimento, que ciclo, aquilo lá que eu falei, né? Que ciclo de vida que ela vai entrar ou que ela vai ser modificada, né? De repente eu tenho um prédio que mudou a sua função, né? Quantos prédios lá em São Paulo são alugados e viram hospitais? Então muda a função. Então, em cada hora ele vai ter uma forma de numerar. Essa da Omniclass é como ela, ao longo da vida útil, ela encara a janela. Essa daqui é a turma que participa. Precisamos de gente lá, quem puder ajudar a gente na norma. Grande parte disso daqui demandou um tempo atrás, mas a gente está pedindo mais auxílio. Mas está indo. Está caminhando bem. Aqui eu passei para vocês, vou deixar disponível os acessos, né, de todas as normas, para que vocês possam se inteirar. Referências de implantação. Meu tempo esgotou, mas vou correr um pouquinho aí. Fazer o manual, né, Sarkis? A gente precisa dar um manual. A única coisa que eu posso falar, a gente começou com isso. É o livro do Chuck Eastman. Aqui você tem toda poder explicar o que é o BIM e quais são, aonde eu me encaixo. Eu sou construtor, eu sou projetista, eu sou dono de uma... E como é que eu faço essa implantação? Aqui dentro do livro, e aqui eu tomei a liberdade de grifar, que vocês têm o site de todos os softwares disponíveis para cada uma das suas disciplinas. A gente tem arquitetura, ar-condicionado, terraplanagem, todos os sistemas eu tentei marcar. Desculpa se esqueci de alguém, mas são os que eu conheço que estão aqui no Brasil e estão disponíveis aqui no Brasil. Vocês vão entender uma coisa, não existe um modelo único, né? Existem softwares como o Bentley, que tem soluções completas. Você compra um sistema único. Você compra um sistema que te resolve arquitetura, estrutura, e tem sistemas abertos, que é o que nós optamos. Então, a gente chama de sistemas federados. Eu não posso obrigar o meu projetista a trabalhar com um software que eu acho que tem que ser. Então, eu sou favorável a dar essa liberdade. Qual aquele que ele trabalha melhor? Tudo bem. Só que quando ele vier, ele tem que vir em IFC. E aí eu faço a integração dele, vocês vão ver como. Então, aqui estão marcados todos os softwares e estou deixando lá o livro, que é a Bíblia e o manual. Outra coisa que nos ajudou muito, no final do ano passado, a Penn University desenvolveu esses manuais de implantação de BIM. Você primeiro precisa saber qual é a sua estratégia, o que você quer, né? Existe um plano estratégico organizacional que você precisa definir. Tá bom, como é que eu executo esse plano? No segundo, tá bom, definir o que executo, eu vou só fazer prédio residencial, meu negócio é pelo menos 2 torres, enfim. Sabe o que você vai fazer, como é que eu executo esse plano que eu defini. Aqui tem par e passo, vocês vão ver mais para frente. Aí eu tenho que fazer quais são os procedimentos, porque nós vamos definir quem vai fazer cada uma das coisas. Isso é um paradigma, né? O engenheiro brasileiro adora resolver tudo. Nós estamos digitalizados, nós temos que mudar, e essa é uma fase que a gente tem que passar, tem que descrever responsabilidade. No final, como é que eu executo tudo isso?
E eu deixei aqui em cima aberto, porque eles criaram um para o dono. Como é que, juntando tudo isso, eu vou operar o prédio? Como é que eu vou me organizar? Qual que é o BIM que eu quero, né? Que tipo de detalhamento que eu quero? Então, eu trouxe aqui. Isso está acessável também na câmera de lance, que você tira um PDF e você pode trabalhar com ele. Você define qual, isso é importante. O que eu quero? Lá na consultora, nós falamos, temos que ser um pouco pragmáticos. Olha, eu quero entrar um projeto e eu quero ir para o orçamento. Eu quero eliminar aquilo lá. Eu quero fazer essa passagem aqui. Então você tem que definir muito bem qual é o seu gol. Depois, quais são os envolvidos nesse processo? Quem são as pessoas envolvidas, né? Que troca de informação que vai ter, para não ter bagunça, pessoal. Tem gente que, esse negócio de e-mail, né? Solta informação para todo mundo, ninguém sabe o que fazer, você tem que definir isso, né? Uma vez definido, qual o suporte que eu preciso, né? Que equipamento, qual é a estratégia, vou trabalhar com server, não vou, em server ou não. Então, esse manual te ajuda, é bem manual americano, para e passo. Como eu falei, define quais são os envolvidos dentro da organização, integra a função de cada um, quem troca informação com quem, e qual é o modelo que eu quero ter lá no final de resultado disso. E aqui, eu gostei desse quadro final, que é um ponto que entrou a minha obra, né? O que eu quero? Eu quero ter uma fase inicial do projeto, quem está envolvido, quem é o projetista, quem vai cuidar de custo, quem vai cuidar do processo, quem vai cuidar da parte de administração. Quer dizer, você monta a tua equipe. Quais são os entregáveis de cada um? Quem é que vai ficar responsável por cada um dos entregáveis? Ah, tá bom, foi para a prefeitura. De novo, você monta de novo a estrutura. E o que eu recebo? Esse cara tem que receber em cada uma das fases. E o manual, e vai até a execução final da obra. E o manual é bem americano. Olha, lá naquele item aqui atrás, eu tenho cost estimation. Tá bom. Quem é esse cara? Ele define aqui. Quem é, qual a descrição do que ele tem que fazer, qual é o potencial. É óbvio, nós temos que adaptar, pessoal. Nós temos que começar a trazer aqui para o Brasil e adaptar. Isso que a gente está fazendo. Tem coisa que ninguém é perfeito, né? Nós estamos numa fase de transição. Então você tem que ir se ajustando a isso. Quais são os recursos que ele precisa, né? Qual é o time de competência? E eles dão até a biografia que você precisa, se tiver alguma dúvida. É um trabalho? É um trabalho. A gente quer mudar? Quer mudar. A gente quer otimizar a construção. E o que eu brinquei lá ontem com o Emiti, quer dizer, todos os stakeholders têm que estar envolvidos. Isso daqui dá uma transparência na obra total. Governo, é isso que você quer ou vocês vão dar um tiro no pé? Porque o trabalho é esse. A Inglaterra, até 2014, a partir da semana que vem, nós vamos ver, tivemos lá e vimos que acertaram no prazo e no preço, estava em BIM, tá certo? Super controlado, uma obra complicadíssima, decidiram fazer lá, num lugar onde era indústria, existia um passivo ambiental tremendo, tudo em BIM. E até 2014, tudo do governo do Reino Unido tem que estar em BIM. Mesma coisa hoje acontece através do GSA americano. Tudo tem que estar em BIM. Aqui são os tipos de contrato que mudam as relações, né? Isso definiu que cada um tem que, o entregável de cada um mudam essas relações. Então também tem um manual do AIA. Um pouco do IFC, eu vou correr um pouquinho aqui porque o tempo... mas é que eu quero mostrar, isso aqui é o que é o IFC. O IFC, quem vai entrar profundamente com isso daqui durante a operação do software, mas o importante disso é que é a língua universal. A gente está tentando montar uma língua universal, tá certo? Que traga informação e devolva informação. Palavra principal, colaboração em todo o processo. Eu quero mostrar um pouco disso. Nós decidimos fazer o BIM há
um ano atrás, com um projeto espelho. A gente tinha comprado um terreno ali na Rua Capri, onde tinha caído aquela obra, tivemos problema naquela obra do metrô, compramos um terreno lá, recebemos tudo em 2D e tínhamos que modelar. Optamos por um dos softwares de arquitetura e fizemos uma modelagem. Minha equipe, contratei, também da Gafis, eu tenho que ter uma gerente BIM, uma pessoa com um pouco mais de experiência em software, na utilização desse primeiro software de modelagem. Fizemos uma modelação, a modelagem do prédio. Não é só bonito, pessoal. Dentro desse modelo, se eu levar o meu mouse em uma das paredes aqui, eu tenho num dos pilares, eu tenho volume de concreto, tenho espessura, tenho... Então, nós optamos, primeiro, receber a estrutura, depois eu vou explicar na próxima slide, veio a estrutura em 3D já do calculista, esse veio pronto. A arquitetura nós montamos, a fundação nós montamos também, porque o consultor de fundação não tinha tecnologia ainda. Fizemos a coordenação 3D, fizemos as instalações. Disso daqui, nós fizemos o planejamento, ou seja, o bom e velho MS Project, né, ligado ao modelo. E cada uma das coisas sendo executadas na sua base. Tiramos as quantidades e agora queremos, quem sabe, chegar aqui no 6D, que seria, não sei se a gente vai conseguir, mas é meta, vamos tentar. Tem um ano, pessoal, dá para fazer, nós não somos a empresa grande de mercado, enfim. O nosso modelo é um modelo aberto, quer dizer, a arquitetura é ArchiCAD, a estrutura é TQS, o software eu estou falando, tá? A fundação nós fizemos via ArchiCAD, a parte de instalações todinhas via Map Revit, Synchro 3D, e uma coisa que eu estava comentando com ele, esta coisa maravilhosa, que é uma propaganda, que é o Sólido. É o cara que faz a integração de todo mundo. É aquela época, da minha época, que a gente ia estudar, por um desenho em cima do outro, debaixo da mesa de vidro. É ele que faz, só que não é a mesa de vidro, é em 3D. E ele te tira todas as quantidades. Então eu quero, num dos andares, eu quero saber o volume de concreto em cada um dos andares, que ele vai me dando ali, e eu vou escolher. Aqui, eu tenho todas as disciplinas. Eu estou escolhendo disciplina concreto. Esse modelo fica na obra. Eu estava falando com o João. O que mais está me deixando contente, quando você deixa isso na obra, o modelo na obra, os engenheiros têm medo de mexer. Eles começam a descobrir que eles podem fazer um monte de coisa. Vou concretar amanhã que volume que deu. Ele clica ali, ele tem o volume, ele pinta o que ele quer e ele tem o volume e controle. Aqui eu só quero saber o volume dos pilares e volume das lajes, por exemplo. É manusear o modelo na peça que você quer e você tem informação. Aqui, análise de conflito. Ele juntou todo mundo. Descobri que naquela minha sapata, que tinha quase 50 metros cúbicos de concreto, passava pouco tubo lá. Nessa obra teve uma coisa interessante, que eu brinquei, mas a gente pagou o investimento que a gente fez inicial. A gente está fazendo umas lamelas, e a lamela começou já, né, o projeto está andando, nós decidimos agora que ele ia ser ter uma certificação LEED, fizeram lá uma lâmina d'água e a coisa acontecendo na obra. Através do modelo, na hora que quando chegou da arquitetura e da estrutura, nós jogamos no modelo, nós descobrimos que tinha concretar 1,20 m abaixo a lateral da lamela toda. O engenheiro da obra falou, descobri. Então, essa interação, essa facilidade de enxergar antes, só não ter concretado, só retirado o resíduo, gente para quebrar, equipamento, volume, né? Para São Paulo está uma loucura, você não tem onde colocar resíduo, né? Eu acho que em todo lugar. Então, pagou todo o investimento. Aqui, ela cria relatórios, como é aquele primeiro modelo, One Way, né? Eu tenho que mandar para o meu projetista, olha, ela já cria esse relatório, ela está dando conflito aqui já explica onde é e quem que vai ser o responsável. Esse Solibri já faz essa... E o legal disso daqui é que vão se criar diversos outros... Quer dizer, um software vai puxar o outro.
Outra coisa que eu acho, né, a gente sempre via 2D, olha o que acontece. Os cubos chegando e a caixa lá em cima. Isso a gente efetivamente só ia ver na obra. Né? Isso é uma outra obra que eu quis colocar, o West Tower, é uma obra de 100 mil metros quadrados ali na entrada de Alphaville. E a gente está aí com os investidores, eu falei, vamos cacifar um modelo e mostrar para eles quais são os benefícios. E começamos a fazer todo o acompanhamento, em toda a reunião de investimento a gente levava o modelo e falava, concretou isso e fez isso. As estacas aqui estão em níveis diferentes, né? Vocês vão ver no final, porque a gente foi acompanhando concretagem, jogando já no modelo e mostrando o que estava feito. E acabou, né, o dinheiro do cara onde vai, ali para a fundação. Bom, agora já estão criando o modelo todo, os investidores estão felicíssimos com isso, porque eles conseguem ver. A gente mostra a confiabilidade e mostra controle. Aqui é um videozinho da... Enfim, não vai dar mais tempo que estourou. Eu agradeço aí a atenção e se vocês precisarem, liguem, eu sou um entusiasta disso, porque a gente viu solução. Nós temos que empurrar essa cadeia a utilizar o BIM. Obrigado aí a todos. Né? Vamos passar para o João Paulo da Gafisa, fazer a sua apresentação e as perguntas no final da apresentação dos dois. A nossa meta é fantástica, né? Nós todos aqui nessa sala implementarmos o BIM nas nossas cidades, nas nossas empresas. Dentro do comitê de tecnologia de cada estado, de cada Sinoscom, de cada DEN, de cada entidade. Dentro da Coopercom, né, presidente da Coopercom? Dionísio. João Paulo é engenheiro civil e gerente técnico da Gafisa. Bom, boa tarde a todos. Em nome da Gafisa, eu gostaria de agradecer o convite da CEBIC Comate. Vou falar um pouquinho aqui da nossa história aí de implantação do BIM. Bom, vou falar rapidamente da Gafisa, tá? Qual que é o foco da empresa, parte de planejamento estratégico, o conceito de BIM com a padronização que a empresa tem, os primeiros desafios, né, da implantação e efetivamente os passos aí de implementação e diretrizes que a empresa decidiu tomar com esse novo processo interno. Bom, a Gafisa é uma das empresas líderes de mercado no setor de incorporação e construção residencial, tá? Também faz parte comercial e ela tem 3 marcas aí, Gafisa, Tenda e Alphaville, cada um com um foco distinto. Possui ações na Bovespa desde 2006 e é a única empresa do mercado imobiliário brasileiro com ações na Bolsa de Nova York. É uma empresa aí conhecida, uma empresa transparente, né? Ela tem um grau de governança corporativa alto, né? Tem a lei Sarbanes-Oxley, a gente tem que obedecer a essa lei, que seria uma auditoria, uma ISO da parte financeira da empresa, e é uma empresa reconhecida como dinâmica e inovadora para o consumidor. Ela tem mais de 55 anos no mercado, já fez mais de 1.000 empreendimentos, ela teve um forte crescimento, né, assim como todo o mercado imobiliário nos últimos anos. Hoje, em 2011, o volume de obras dela é 7 vezes maior que em 2005, e ela aí teve uma expansão forte aí a nível nacional, hoje atuando em 23 estados e 120 cidades, nas 3 marcas. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do que a Gafisa aí tem como premissas aí de estratégia, né? Principalmente da parte de projetos. A gente enxergou aí com esse forte crescimento do mercado a necessidade de ter processos aí que nos levassem a mitigar riscos e ter um crescimento aí de sustentável a longo prazo. Então, há alguns anos atrás, né, uns 7, 8 anos atrás, a gente implementou um sistema de projetos dentro da empresa, de processos e sistemas construtivos, que é o GPS, que é o Gafisa Project System. Então, é baseado muito em padronização, né, e a gente vai ver que isso é muito importante quando a gente for implementar o BIM. Então, hoje, a Gafisa tem muitas coisas padronizadas internamente, então, dimensões, né, cozinhas, área de serviço, banheiros, padronização de piso a piso, esquadrias, né, de alumínio, madeira, ferro, mármore, granito, caixa de escada, enfim, uma série de premissas aí de projeto.
e o que é importante é a integração entre as áreas de projeto, planejamento, orçamento e logística. O GPS, só alguns exemplos, né? Então a gente tem aí banheiros padronizados, então toda a parte de instalações elétricas, hidráulicas, então, por exemplo, mesmas dimensões, né? Mesmas disposições de chuveiro, com vaso, com lavatório, então a gente já sabe, a gente vai ter uma instalação mais econômica, a gente vai ter uma instalação que não vai trazer patologia. A gente implementou aí uma série de procedimentos novos com kits de instalações hidráulicas. Hoje a gente usa muito PEX, né? Hoje nos nossos projetos a gente não tem uma tubulação embutida na parede de hidráulica, então qualquer problema de vazamento a gente consegue resolver sem precisar quebrar a parede. Então tem uma série de padronizações que são importantes até para a industrialização da construção e que vão conversar muito aí com o BIM. Então aí surgiu a ideia de implementar o BIM na Gafisa, né? Então aqui está um pouco do conceito que o Fernando já falou. E a Gafisa enxergou o seguinte, né? Para a Gafisa, o que seria mais importante nesse primeiro momento? Compatibilização de projeto, assertividade de levantamento de quantidade para custos e o planejamento integrado. Então, a gente iniciou com foco nesses três principais conceitos. Tá? Bom, os primeiros desafios, né? Em 2010, a Gafisa se juntou aí o Sinduscom, o Grupo BIM. A gente iniciou aí primeiro um mapeamento no mercado dos softwares que poderiam estar envolvidos nesse processo de implantação. Então a gente identificou na Gafisa como é que a gente trabalha, né? A gente não cria nenhum projeto, né? A gente analisa os projetos. Então toda a criação de projetos são empresas terceirizadas que são os projetistas parceiros. Então a gente foi atrás aqui de algumas plataformas de projetos de software de arquitetura. Então trabalhamos aqui com a Graphisoft, com o ArchiCAD da Graphisoft, com o Revit da Autodesk, Vectorworks da Nemetschek e o Bentley da MicroState. Então esses 4 softwares são softwares de criação. E o Solibri é o software que a Gafisa utiliza. Então o Fernando já deu exemplo. Como é que ele se conversa? Né? Cada software ele tem uma extensão. Né? Quando você gera o arquivo, você vai exportar o arquivo de cada software, ele pode vir na extensão original, como se fosse um XLS Excel, o Doc do Word, ele vai ter o RVT do Revit, por exemplo, ele tem a sua extensão original, porém ele tem outras extensões, como o IFC. Então todos exportam via IFC e vai conversar aqui no software Solibri. Então a Gafisa entendeu que o importante para ela era fazer uma compatibilização dos projetos, conseguir enxergar todas as disciplinas integradas e conseguir extrair os quantitativos desses projetos. Então, a partir desse momento, a gente identificou aí 5 projetos piloto, né? Projetos reais, tá? Em diferentes características, em diferentes locais, e aí colocamos os softwares para trabalhar com cada um deles. Aí começou, né, quando a gente chamou os projetistas, chamamos as empresas de software, né, nesse momento, os projetistas foram treinados, né, para poder operar os softwares, e eles começaram a apresentar os modelos. Né? Então a gente começou a ver as primeiras tipologias, então do 2D para o 3D. Né? Começamos a verificar os primeiros trabalhos surgindo. Né? E aí, preocupados, né, naquele primeiro momento, até com o que o Fernando falou, com as bibliotecas. Como a Gafisa tinha uma padronização muito grande, então a gente ficou preocupado em quantas janelas a Gafisa já tem padronizar. Então, arquiteto, você vai ter que modelar todas as janelas para começar a inserir nos apartamentos, né, começando por um pavimento tipo. Da mesma maneira, cozinhas, caixa de escada, bancas. Então a gente teve uma preocupação muito grande e depois, no transcorrer desse processo, a gente percebeu que a biblioteca é fundamental, mas que cada projeto vai evoluindo e os projetistas vão desenvolvendo as suas próprias bibliotecas. Tá? Bom, o que a gente começou a enxergar? Né? Aí começamos a enxergar alguns problemas. A gente ia tirar quantitativos, né? Por exemplo, se eu quisesse saber um quantitativo de massa da fachada, por exemplo. Então a gente isolou aqui a parte externa, a alvenaria externa do prédio. Então, como que a gente ia conseguir retirar esse quantitativo? Se eu pegasse a área de alvenaria, por exemplo, ela ia me dar... a alvenaria estava modelada.
só que ela ia me dar a área de alvenaria. Se eu quisesse a área de embolso, onde que eu consegui enxergar isso? O projetista não desenhou um embolso, né? E a alvenaria vai até a viga. O embolso externo, ele vai passar da alvenaria e vai passar pela viga. Então, quem que poderia me passar essa informação? A primeira alternativa foi o seguinte: vamos inserir informação na alvenaria, que ela também vai dizer quanto tem de embolso. Só que os níveis eram diferentes. Então a gente não conseguiu, no final das contas, qual foi o caminho que a gente tomou? A gente teria que fazer 2 elementos. Um elemento alvenaria e um elemento embolso, para poder resolver o problema, tanto de quantitativo, quanto no futuro de planejamento. E a hora que fosse executar a fachada, eu teria que enxergar exatamente os panos que estariam sendo executados. Então, esse foi quando a gente começou a modelar, a gente começou a enxergar essas, na verdade, dificuldades, e nada mais era que a gente definir quais eram os padrões que nós gostaríamos de enxergar. Aqui um exemplo dos banheiros modelados. Então a gente tinha aqui o 2D, e aí já começou a surgir aqui o 3D. Então os kits chuveiros que a gente utiliza, a parte da carenagem, que é toda externa à alvenaria. E foi nesse momento que a gente começou a se perguntar: será que eu preciso desenhar o chuveiro certinho? Será que eu preciso desenhar o acabamento? Não. Eu preciso colocar aqui o volume, que tem uma geometria correta, e eu preciso colocar informação aqui dentro. Então, ao momento que eu clico aqui nesse elemento, ele vai me dar ele pode me dar a quantidade de válvulas que eu tenho ali. Então, assim, tudo depende do que nós queremos enxergar no modelo. Então, cada empresa que estiver trabalhando no seu processo de implantação, ela tem que entender o que é importante para ela. Bom, aqui só para colocar aqui algumas questões que surgiram no meio do caminho, né? Então, como se modela? Quais informações devem constar nas modelagens? Que biblioteca utilizar? Como deve ser feita a representação gráfica? Quais as referências de níveis? A gente até tem um exemplo aqui mais para frente, que as coordenadas são muito importantes no início desse trabalho, né? Então você tem diferentes projetistas trabalhando com diferentes softwares, cada um no seu escritório. Se você não conseguir analisar esses diferentes modelos e partir do início com uma coordenada correta, você vai ver que não vai estar... eles não vão se conversar. Então, é importante essa parte inicial de definir as coordenadas. Como integrar os projetos em um único modelo? A gente optou por fazer através do Solibri. Por onde começar? Onde armazenar? O meu hardware não tem capacidade para rodar os programas? Vai demorar demais? Não podemos perder tempo? Então, assim, uma série de questionamentos começaram a surgir, né? E aí a gente definiu que a gente precisava ter uma diretriz melhor nesse processo, né? Então, no final de 2010, a gente se aproximou de uma consultoria externa e contratamos os consultores, e eles iniciaram o trabalho com a Gafisa no início de 2011. Então, só para colocar aqui na linha do tempo, em agosto de 2010, nós começamos a trabalhar aqui com os projetos, com os 5 projetos. Então, nós estamos aqui, agosto de 2010. Essa diferentes setas aqui não significa que um avançou mais que o outro, significa que eles tomaram caminhos distintos, tá? Então, com os diferentes softwares. Em fevereiro de 2011, a gente contratou a consultoria aí do Lúcio e do Ian. O Fernando comentou, o Lúcio hoje ele é chefe da cadeira de Engenharia Civil da Universidade de South California. E o Ian, ele é um alemão, mora nos Estados Unidos, e ele ajudou a fazer a implantação do BIM na Turner, que é a maior construtora do mercado imobiliário americano. Nesse momento eles entraram, e a gente colocou aí como meta, em julho, né, terminar esse estudo inicial com esses 5 projetos piloto e tirar algumas informações desse trabalho. Então, o que seriam essas informações? Baseada nessas premissas aqui. O 3D, a geometria, 3 dimensões, o 4D, o planejamento, 5D, o custo, e a integração com o SAP, que é o nosso sistema integrado, né, o ERP que a Gafisa utiliza. Na verdade, a gente colocou esses parâmetros aqui, todas as ações que a gente tomava para definir as nossas diretrizes de projeto tinham que enxergar tudo isso aqui. Mesmo que naquele momento a gente não conseguiria implantar tudo, né, a gente sempre estava pensando no longo prazo. Então, a gente chegou aqui. O que a gente conseguiu nesse momento? Definir as nossas diretrizes. Então, análise de requisitos,
seleção das ferramentas que a gente iria utilizar, das bibliotecas, criação da versão conceitual para a Gafisa e das diretrizes, quais os softwares a gente deveria trabalhar, os hardwares e a criação do BIM Manager. Até foi interessante que nesse momento, né, no ano passado, a gente estava preocupado em trazer uma pessoa de fora, né, que fizesse esse papel dentro da empresa, quer dizer, uma pessoa que fosse responsável pela implantação do BIM. E a gente não tomou esse caminho. A gente acabou fazendo a implantação por nós mesmos, óbvio que a consultoria de uma pessoa externa, mas nós tocamos esse processo. Então hoje nós temos dentro da nossa área diversas pessoas que a gente pode considerar como se fossem BIM managers. Eles são responsáveis pelos seus projetos. E aí, no final do ano passado, a gente redigiu aqui a versão final das nossas diretrizes, que obviamente elas estão sempre em constante aperfeiçoamento. No segundo semestre, a gente começou aqui mais 6 projetos que ainda estão em desenvolvimento. Então aqui a gente teve vários treinamentos com as pessoas envolvidas, então tanto projetistas parceiros como pessoas da nossa área mesmo. A área técnica da Gafisa tem 50 pessoas. Nós trabalhamos parte de projetos e custos integrados, então eu tenho equipes de engenheiros e arquitetos que trabalham juntos, né? Cada dupla é responsável pelos seus projetos. Então o engenheiro e o arquiteto tem que mexer tanto em projeto como em orçamento. Então a gente entende que é uma metodologia que traz mais resultados para a gente. E aqui esse slide é muito importante, que é todo o conceito que a gente adotou, né? O conceito que a Gafisa adotou, que é o do Open BIM. Ou seja, eu não estou exigindo aos meus projetistas que eles trabalhem numa plataforma fechada, seja da Bentley, seja da Autodesk, seja da Nemetschek. Cada um pode escolher o seu software, né? Cada um pode fazer a sua negociação. Por quê? Porque todos conversam aqui via IFC, que é a extensão comum a todos os softwares. Tá? E a Gafisa vai pegar o Solibri e vai utilizar para fazer análise de interferências e extração de quantidades. Então, o que diz aqui? Cada um, arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, ar-condicionado e outros projetos complementares, eles vão gerar, cada um vai gerar um modelo, né? E a gente vai abrir um modelo federado, que nada mais é do que a sobreposição de todos esses modelos. Vamos abrir no Solibri e vamos ver as diferentes disciplinas integradas. Aqui nós vamos fazer uma compatibilização. Então, a primeira regra do Solibri, aí, a mais clássica, é que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né, no mesmo momento. Então, a gente vai ver tudo que tem interferência, a gente vai conseguir enxergar aqui. Vamos fazer a parte de quantitativos, né, e todos os ajustes necessários vão voltar para os projetistas. Tá? E o interessante que a gente conseguiu implementar é que em cada projeto os projetistas também têm acesso ao Solibri. Então, durante o período de desenvolvimento do projeto, o projetista do seu escritório, a hora que ele gera o modelo dele, antes dele passar para a Gafisa, antes dele colocar no servidor, ele vai conseguir abrir no software Solibri, colocar, por exemplo, o de hidráulica, ele vai conseguir pegar a última versão da arquitetura, a última de estrutura, a que ele fez com modificativo e vai analisar antes de passar para a gente. Ou seja, é um processo que totalmente novo, né? Porque antes o cara fazia o trabalho dele isolado, né? Tinha reunião a cada semana, cada 15 dias, ele trabalhava até a noite do dia seguinte, chegava para o projeto dele e não conversava nada com ninguém. Então agora mudou, né? Até o processo a intensidade das reuniões de projeto mudaram radicalmente. É melhor você ter 3 reuniões de 15 minutos numa semana, você abre o modelo via web, né? Então isso aqui é muito importante também, reuniões via web. Você convoca a reunião, isso é muito comum, né? Tem conferência, tem reunião via web, cada um no seu computador. O projetista vai abrir o modelo, todos vão enxergar. Em 15 minutos você vê os problemas e cada um volta para o seu trabalho para poder corrigir. Quer dizer, ainda mais em São Paulo, que a gente viu lá um trânsito maluco, né? Então a improdutividade é muito grande. Você pede uma manhã, às vezes um dia para fazer uma reunião. Então é um processo que ajuda e muito a aumentar a produtividade. Bom, aqui o exemplo da coordenada, né? Então, quando a gente recebeu esses 2 modelos de arquitetura e de estrutura, a gente rodou o Clash Detection, que a gente fala interferência, e deu interferência 0. Porque um está aqui, outro está aqui, então não tem problema nenhum. Então, assim, isso é um problema que, no processo de projeto,
tem que ficar bem claro quem que vai delimitar as coordenadas. Aí começaram, né, as questões de interoperabilidade do software. Quer dizer, a extração do software de criação para o IFC, ela tem algumas especificações, tem algumas configurações que o projetista vai ter que aprender. Como que ele fez isso? Ele teve que começar a modelar e começar a exportar. Óbvio que teve algumas dificuldades, tiveram. Só que todas as empresas de software deram o suporte necessário para poder resolver esse problema. Porque o interesse da empresa de software é vender o software dela. Então, assim, eles têm que dar suporte a isso. E eles fizeram isso em todos os projetos. Todas as empresas, tá? O que a gente começou a verificar também nas modelagens? Então, a gente via que tinha sobreposição de elementos. E, muitas vezes, duplicação de elementos. Então, quando um projetista estava fazendo um apartamento, né, estava fazendo um apartamento tipo, você tinha 4 apartamentos iguais, ele fazia um e depois espelhava. Ele espelhava, quando ele espelhava, o que acontecia? A parede, você não conseguia ver no 2D, mas a parede duplicava. Então tinha 2 paredes no mesmo lugar. E a gente conseguia verificar porque o software apontava essa incoerência. O que ia acontecer? Geometricamente, visualmente, ok. Só que quando você tirava os quantitativos, ficava quantitativo a mais. Quer dizer, como é que a gente ia descobrir isso? Então o software consegue dar essa visibilidade para a gente. E outra questão fundamental também, nesse conceito de cada disciplina gera o seu modelo, é que quando o projetista exporta o seu modelo, ele tem que exportar só a sua disciplina. Então, em alguns casos, a pessoa exportava estrutura e arquitetura, mas ele tinha que exportar só a sua disciplina. Então, por exemplo, quando a gente analisasse só o projeto de arquitetura, aqui tem um espaço vazio, tá certo? Por quê? Porque no meio vai estar uma coluna que vai vir do projetista estrutural. Bom, aqui começaram aqui um exemplo de instalações, né? A gente começou a ver que tinha alguns lugares que tinha problema de interferência de instalação com a Sanca, então assim, uma série de situações que a gente tinha dificuldade de enxergar com 2D, no 3D as coisas ficam muito mais claras para a gente. O outro questionamento também, eu comentei agora há pouco, é como modelar como se orça, como se executa, né? São questões que apareceram. Pensando sempre no extração de quantidades, fluxo de produção e planejamento 4D. Então, por exemplo, aqui a gente definiu que teria que ter 3 camadas. O gesso interno, a alvenaria e o emboço mais chapisco externo. Então, sem essa definição, a gente não conseguiria depois extrair uma quantidade assertiva e não conseguiria fazer o nosso planejamento corretamente. Aqui, uma outra situação, um exemplo, que os projetistas estavam, principalmente estrutura, eles estavam fazendo dessa maneira e dava distorção de quantitativo. Então, a gente teve que voltar e criar aqui uma regrinha de como modelar para não ter esse ponto em 45 graus. Então, foram algumas situações que a gente se deparou no desenvolvimento dos projetos e a gente teve que corrigir. Isso aqui, esse momento aqui, essa fotografia aqui, para a gente é fundamental, porque a gente tinha projetos que estava a torre toda modelada, só que um monte de erro, né? Então, não erro só no pavimento, mas erro em vários, multiplicado. Então, a gente parou, a gente fez todos os projetos, os 5 projetos voltarem e modelarem um dormitório e um banheiro. Porque aqui a gente entendeu que teria os elementos básicos que teria no resto do edifício. Então, a gente foi aqui a exaustão para que não tivesse nenhuma interferência, para que todos os elementos estivessem nomeados, para que todas as regras, onde vai parar o gesso, como vai ficar a janela, onde que vai estar a coluna, onde que vai estar o shaft, tudo que a gente precisava para poder falar para o projetista, eu quero que você faça assim, a gente tirou aqui desse exemplo simples. Bom, um dos requisitos importantes da nossa diretriz são os requerimentos, né? Então, aqui entra muita parte de padronização. Aqui é uma lista, né, de janelas que a Gafisa tem, mas todos os padrões nossos a gente relacionou de esquadrias, instalações, até concreto, alvenaria, tudo que é a nossa base até de compras orçamentárias, né, que a gente vai fazer orçamento e vai passar para os suprimentos comprar, a gente passou essa relação para o projetista. Então, quando o projetista ia modelar, ele já sabia o que colocar no modelo, como escrever no modelo. E isso
e já está conversando no futuro com o nosso ERP, que é o SAP, que é o Sistema Integrado. Então, aqui isso aqui é fundamental também para que o processo rode com qualidade. Tá? Aqui mais um exemplo aqui no caso do contrapiso, né? Da onde vem a laje, vem do modelo estrutural, o gesso vem do arquitetônico, o contrapiso vem do arquitetônico. Então, essas são as bases das nossas diretrizes. Aqui um exemplo só da extração de quantidade. A gente usou aqui um prédio horizontal, então rapidamente a gente consegue extrair aqui as quantidades de porta de um prédio gigante. Então, é o que o Fernando falou, antes o tempo que uma pessoa que tinha uma boa formação tirava para ficar quantificando porta, hoje é automático o sistema, com um botão você tem esse quantitativo. Aqui um outro exemplo, né, a gente fez aqui uma comparação do levantamento manual que a gente faz através de projetos em 2D com o BIM. Então a gente está comparando aqui um material alvenaria de um pavimento. Fizemos uma medição manual e uma medição no BIM. Então vendo aqui a distorção que está. Isso aqui é real, tá? Então está vendo, está acima de 10%. Então quanto que isso não impacta no orçamento? Tanto para cima como para baixo. Né? Então, das duas maneiras. Tanto material como mão de obra, tá? Aqui a gente colocou regras dentro do software que já nos calcula aqui a quantidade de mão de obra. Então isso aqui é fundamental, isso aqui agrega valor, né, muito para as empresas. Outra coisa, convenção de nome, né? Então quando o projetista tinha que exportar o modelo, ele tinha que linkar, né, cada elemento. Então, por exemplo, aqui de estrutura, como que eu vou nomear a laje? Porque o IFC ele vai ter um representante, então ele tem que nomear como IFC Slab. Como eu vou fazer a coluna? IFC Column. Então, todos os elementos, eu estou dando um exemplo aqui de estrutura, mas de arquitetura tem o seu, enfim. Você vai ter que, hoje, existe uma base de dados do IFC, então você vai transcrever o que você quer enxergar com o que tem no IFC. Então, é óbvio que tem coisas, eu quero nomear sanca de gesso. Não tem um elemento no IFC traduzido sanca, mas você vai dar um jeito, você vai falar que a sanca, um é o wall, que é como se fosse uma parede, e o outro é slab, que é uma laje. Então, assim, óbvio que não tem um software pronto que você aperta um botão, está tudo resolvido. A gente se deparou com dificuldades, mas sempre tem solução. É isso que a gente viu aí nesse processo. Aqui um exemplo até de tamanho, né, de arquivo. Então, a gente tem aqui os nossos projetos com 2 torres, e a gente precisava definir qual o tamanho, né, então o modelo, né, ele chega a ser pesado, tem modelo que tem 50 megas, né, o arquivo é muito pesado. Então, mas isso tem solução, é só você separar dentro de um mesmo empreendimento em diferentes arquivos. E aí você consegue solucionar esse problema de tamanho. Então depende da ferramenta, ou seja, do software que você usa e do tamanho do projeto que você tem. Aqui é o nosso servidor, onde a gente coloca todos os modelos, né? Existe aí no mercado Autodoc, SAP, e a gente está usando um servidor novo aí que é do BIM, mas todos os outros que a gente tem, a solução é a mesma. Então, cada projetista vai colocar o seu modelo, o arquitetônico só vai poder fazer o upload do seu modelo arquitetônico e assim por diante. Bom, as conclusões nossas aí, da implementação o que é a base da nossa filosofia do BIM. IFC, que é um modelo aberto, né? Então não tem um software que é a solução, a gente já entende que todos os softwares fazem parte aí do processo. A troca frequente dos modelos, né, que eu comentei sobre a comunicação, e informações padronizadas. Isso é muito importante. Você falar para o projetista o que você quer. Como executar isso, né, a definição das diretrizes, como executar o processo, os desafios, né, é uma mudança forte de cultura, essa parte de comunicação entre os projetistas. Então, isso é uma coisa que a gente encontra até mais dificuldade, implantar esse processo pela mudança de rotina mesmo. Os objetivos nossos que a gente alcançou, análise de interferências, que é o 3D, e extração de quantidades. Hoje a gente está já no nível que 70% do nosso orçamento nos projetos em BIM já vem do modelo. Próximos passos. Planejamento 4D. Nós já estamos no desenvolvimento de um projeto piloto com o software Synchro, né? Estamos fazendo um teste, está indo muito bem também. E integração com a SAP. Para 2012, 8 novos projetos da FISA. 2013, incorporação, né?
aliar a parte de criação, onde nasce, né, que aí seria o mundo ideal, você já pegar a parte já desenvolvida do início. Há um mês atrás eu tive 2 declarações de 2 arquitetos que eles fazem já a parte de criação, né, em BIM, mas fazem não em BIM, eles fazem 3D, né, fazem para ele. Então, juntando a parte de informações, já é um passo próximo para o BIM. Então, eles já fazem a parte de criação com 3D e declaração deles. É mais rápido do que o AutoCAD, do 2D. Então, isso é muito importante. Desmistificar, porque muita gente acha que é novo, eu não sei fazer. Obviamente, existe uma curva de aprendizagem, como tudo que é novo. Mas você vai passar dessa fase e vai ver que a produtividade é bem maior. Em 2014, aí 100% dos projetos. Bom, aqui a quantidade de pessoas envolvidas, então a gente tem aí 30 pessoas da Gafisa, temos os nossos 2 consultores, os nossos projetistas, tá? Então, arquitetura, estrutura, instalações, ar-condicionado, alvenaria modulada. Então, aqui a gente tem o nosso processo, um total de 90 pessoas, tá? Sendo 30 da Gafisa, 2 consultores e 58 projetistas, tá? Então, a gente vê que é uma cadeia muito grande, né? Já tem bastante gente envolvida. Os softwares que a gente acabou usando aí em todo esse processo, a arquitetura foi o Revit, o Bentley, o ArchiCAD, o Vector, estrutura o TQS, que é um software nacional excelente, né, que nos atendeu muito bem, Revit Structure, o Bentley, o Tekla, sistemas construtivos, né, que são instalações, o DDS, o Revit MP e o AutoCAD MP, o modelo, a análise, né, o Solibri, a parte de planejamento também iniciando com o Cinto, e a nossa plataforma de arquivos de repositório, que é o DS. Aqui só as empresas que participaram do projeto, e eu acho que é isso aí. Eu agradeço aí esse tempo que foi disponibilizado para a gente poder passar um pouco da nossa história com. Obrigado. Obrigado, João Paulo. Aí nós temos agora, quanto tempo, Luciana? Nós temos aí 10 minutos. Eu pedi que fôssemos breves nas colocações, por favor. A luz pode ser acesa? Ou apagar tudo, fica até melhor. Ou acende tudo ou apaga tudo. Roberto, tem lugar aqui, Roberto. Senhores. Obrigado, Roberto. As perguntas estão à disposição dos senhores. Pode começar. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o João. É o Henrique Leguerdal. Eu vi que achei que você modelou o esboço, né? Assim que você contou ali na sua história, vocês faziam alvenaria, certo? Onde que é assim? E depois acharam necessário modelar o embolso, ok? Eu particularmente, assim, vocês não... A decisão, por exemplo, de colocar uma informação na alvenaria do consumo de embolso, por exemplo, o metro quadrado de alvenaria, e vocês acharam que isso não funcionaria? Ou por que a opção por isso? Na verdade é o seguinte, a gente sempre pensou na parte tanto de quantitativo quanto na parte de planejamento. Então, aliado os 2 conceitos, a gente achou melhor adotar a solução de realmente dividir e modelar em separado. Poderia fazer essa solução que você colocou? A gente poderia, mas não foi. A gente entendeu que seria mais vantajoso, aliando a parte depois do planejamento, fazer realmente layers separados. Então, tanto a parte do gesso interno, ou enfim, do revestimento interno, como a alvenaria, como eu poderia dividir em chapisco e embolso, mas não faria sentido, né? Porque é o mesmo elemento, e até por exemplo, se eu fosse fazer a textura no prédio, eu poderia extrair o quantitativo também de revestimento final de textura. Então, a gente, aliando os 2 conceitos, quantitativo e planejamento, a gente resolveu fazer eles separados. O processo executivo é muito importante também nisso. Né? Como é que vai executar? Perfeito, do Rio de Janeiro da lei. A pergunta é muito simples. Como é que vocês fizeram essa transição do antigo maneira de planejar, projetar, com arquitetos separados dos estruturais, das instalações, para o sistema BIM? O que levou a vocês a adotarem isso? A economia,
a taxa interna de retorno do projeto ou simplesmente porque é mais eficiente no cômputo geral? Os dois a pergunta? Como é que é? Para os dois a pergunta? Para mim? Para o diretor. Bom, ela separa em duas componentes, na verdade, né? A questão da integração, arquitetura estrutural de instalação, e a outra porque a empresa adotou o BIM com tanta, vamos dizer, aderência. Eu acho que assim, na verdade a gente enxergou uma eficiência em todas as partes, né? Tanto uma parte de projeto como uma eficiência em obra também. Como a Gafisa é uma empresa que tem muito padrão já definido, e a gente sempre buscou aí uma industrialização da obra, eu acho que o BIM tem muito a ver com isso, né? Ele vai criar um ambiente favorável à implantação disso. A gente vê que nos Estados Unidos hoje, vocês têm montagem de instalações que já vêm pré-fabricadas, né? Então, se você tiver um projeto, né, muito melhor compatibilizado, você vai minimizar riscos de dar errado isso lá na frente na obra. Então, a gente enxergou isso como uma capacidade muito grande. E outra coisa também, a parte de quantitativo sempre foi você fazer levantamentos manuais, sempre você tem um risco aí, né, de distorções. E tá isso automatizado, realmente tira muito risco para a gente. Júlio. Eu só queria colocar um adendo nisso aí. Vamos lembrar, pessoal, que nós sempre fomos os loucos, né? Nós construímos um negócio pronto, fomos a uso, e nunca quem testa é o usuário final. E a gente fica lá atrás de patologia. A possibilidade, para nós, pelo menos lá, eu estou falando um pouco em nome do Ciclo de São Paulo, um pouco lá da gente da CIM. Desde 2005, lá, o comitê está brigando com um volume de obras que a gente começou a ver a partir de 2005. O ritual de projeto, ninguém ia atender. Alguma coisa precisava mudar. E mudar para melhor. Então, eu acho que o BIM veio, a gente encontrou no BIM um pouco essa resposta. Você modela, você enxerga antes, você organiza as suas equipes de trabalho. Isso que o João Paulo mostrou, de você ter as equipes trabalhando independentemente nos seus escritórios e resolvendo os assuntos. Quem já não participou de uma reunião de coordenação de qualquer tipo de obra, né? É muito pouco produtivo. Então, a solução BIM agrega isso também. Fora a questão de rastreabilidade. Quer dizer, hoje a gente tem que ser mais eficiente. Demora. Puxa, comprar o programa, entender o programa, colocar uma equipe, montar essa turma. Ontem a gente ficou discutindo, precisa de mão de obra. Como é que vai fazer, né? Soube que na UNB já tem um curso BIM, a Poli hoje já tem um curso BIM. Essa meninada que o João Paulo está começando a treinar, quer dizer, nós temos que começar a dar. Todo mundo começou assim. Lá nos Estados Unidos, quando a gente foi 2 anos atrás, em cada escritório tinha um grupo BIM. Eles continuaram trabalhando. E é mais ou menos a meta hoje da Gafisa. Quer dizer, muito parecido. No final de 2014, 100% do projeto. Tem que se definir que quer aquilo. E o BIM tem isso, você tem que ser pragmático. Júlio. Parabenizar. Sinduscom de Brasília. João Paulo. Vou começar com o Fernando. Fernando, a nossa empresa ela faz obra pública e vai se tornar incorporação. E a gente vê que são 2 mundos completamente diferentes. E você colocou no início da sua apresentação da importância disso tudo estar integrado. Então, a primeira pergunta seria, como é que está o governo nosso, de maneira geral, vendo isso, já que a qualidade de projetos que são colocados em licitação são projetos de baixíssima qualidade? Não sei se você quer responder, depois eu vou passar para as suas perguntas. Mais as duas. João Paulo, eu queria ver o seguinte, João Paulo, pelo que eu senti, você tem parte de projetista no seu escritório e parte terceirizada, é isso? Todo terceirizado. Tá. E como é que estão esses escritórios terceirizados com a integração dos programas? Com relação, eu queria que você, para chegar no nível que vocês estão, se vocês têm uma ideia de preço médio já para as incorporadoras de médio porte, né, para a gente ter uma noção disso. E a última pergunta é com relação à modulação. Eu vi que vocês têm um prédio lá no Noroeste, em Brasília. Se vocês estão conseguindo se adaptar bem às NGPs de cada área. Bom, ontem, como eu contei, nós
fizemos uma reunião que partiu do MDIC, né, do Ministério do Desenvolvimento. A pedida veio de lá, olha, nós vamos começar a montar a biblioteca, Minha Casa Minha Vida precisa, o Exército estava lá, o Exército tem um grande problema, né? Ele tem um patrimônio muito grande que ele precisa ter um controle disso, né? Eu, sinceramente, nós somos da parte privada, nunca tinha tido contato desse lado, como você tem aí. Então, uma preocupação muito grande, como eles estão adiantados. Um pessoal muito bem formado, via IME, e hoje eles optaram e estão começando a modelar. Então, estão lá ajudando a gente nas bibliotecas. Enfim, eu estou vendo uma mobilidade muito grande do governo. As benditas tabelas SINAC, que aquele sistema de classificação acaba englobando, né? Semana passada, retrasada, se abriu a norma de orçamento e eles pediram para a gente ir lá falar um pouco do BIM, porque ela está muito no BIM, tem que trabalhar junto lá com eles. E o pessoal do Tribunal de Contas levantando, olha, mas a 8666, eu falei, para um pouquinho, se você for pensar em 866, nós vamos parar e vamos ficar lá atrás. Então nós temos que primeiro olhar bem o que nós queremos e mais, o tiro é no pé, porque nós, as entidades privadas, nós queremos ter controle e saber tudo. Agora, se vocês não querem esconder, aí é um outro problema. Nós vamos partir para isso. Então, me ficou claro que existe uma vontade muito grande, principalmente da Petrobras, que tem uma cultura, não para a construção, eles fazem muita edificação, para as plataformas. O BIM, para eles, já existem há muito tempo para as plataformas. O problema de piping deles é enorme. Então, a modelagem já existe. Então, existe uma vontade, eu senti isso, uma vontade muito grande deles de estarem nisso. Bom, com relação aos projetistas, no início do processo, realmente a gente enfrentou bastante dificuldade. Né? Eles enfrentaram dificuldades, mas com o apoio da nossa consultoria, com o apoio das empresas de software, eles foram passo a passo, entendendo como funciona o processo e realmente eu mostrei aí, eles conseguiram. Hoje eu não tenho problema com o projetista. Óbvio, o projetista novo que nunca se envolveu vai ter uma curva de aprendizagem, mas esses projetistas que eu mostrei que já estão com a gente faz um ano, não tem problema mais de mexer com o software. Com relação a custos, a gente não teve, no início, todo o treinamento, inclusive para os projetistas, foi feito sem custo. Tá? Então a gente chamou as empresas de software, mostramos a proposta da Gafisa e eles toparam fazer uma série de treinamentos sem custo. Tá? Da parte da Gafisa, a gente realmente adquiriu as licenças do Solibri, então a gente adquiriu aí 20 licenças, foi o nosso investimento, cada licença deve estar em torno de $4 mil, alguma coisa assim. E hardware a gente ainda não teve investimento. Quem fez o investimento um pouco maior foram os próprios projetistas, mas tinha projetistas que já tinham um equipamento bom, que já mexia com 3D, então para ele não tem diferença. Então, assim, eu acho que foi caso a caso, né? Não pode falar, a gente não consegue generalizar. E para os projetistas mesmo, teve, alguns não teve, a gente não teve pelo nosso volume, né? A gente não teve acréscimo nenhum de custo, alguns teve que fazer um pequeno ajuste, mas nada que fosse muito significativo. Eu queria acrescentar uma coisa. A parte de Brasília, não é isso? Então, como esse projeto ficou sob responsabilidade de uma outra diretoria da empresa, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu só queria acrescentar, a gente está encontrando algumas distorções mesmo, né? Tem escritório de arquitetura que manda o preço 2D, e manda o preço BIM, o dobro, e você ainda tem que dar o software para ele. Então, assim, e todo mundo nas nossas discussões, no grupo BIM faz parte a BES, a ASBEA, a Brasília, quer dizer, todo mundo aí. Então, no começo era a grande pergunta, quem paga a conta? Quem paga a conta é o mercado. O metro quadrado em Brasília, o metro quadrado tem que caber. Agora, você quer mais produtividade? Nós, sim, a PISA, uma série, hoje já tem uma série de empresas que estão, nós estamos pagando também, porque nós estamos pagando para empreender e o que nós queremos é um investimento que dê retorno. Eu acho que é essa visão que tem que ter. Próximo. Luiz Carlos, Sinduscom Mato Grosso. No caso de pequenas empresas, médias empresas, existe
existe projetistas que já compatibilizam esses projetos todos, que você pode contratar um escritório de projeto e ele te entregar tudo para você só executar? Ou você depende, por exemplo, do caso de vocês, que montaram também uma estrutura dentro da empresa para coordenar esses projetos? Eu falar assim, nós somos menores, tá? No setor de São Paulo, eu queria responder por uma razão. Existem empresas de São Paulo que fazem essa compatibilização, porque veja bem, a Cinco, a Gafisa, elas são clientes de outras empresas que fazem um tipo de coordenação de projeto, projeto de produção e tudo mais. No próprio slide que foi apresentado da Gafisa, tem a ADOR, tem a ACO, tem a DWG que faz esse tipo de trabalho. Existe a SBD Planejamento que também faz esse tipo de trabalho. Eles todos têm site na internet. E essas empresas, elas fazem tudo isso que eles mencionaram, tipo assim, o seu projeto, os seus projetos, elas pegam os seus projetos, fazem a leitura, fazem a compatibilização total dos seus projetos, indicam os erros, como foi mencionado, fica sobreposta, pilar no meio da sala, eles acham tudo e te passam digamos, te retornam uma situação que tem que ser corrigida pelos projetistas originais. Mas existem essas empresas, porque se nós fôssemos depender do investimento de tanto o Cinco, quanto a FISA, quanto outras empresas mais poderosas de São Paulo estão fazendo, a maioria do país não poderia alcançar isso pelo investimento. Mas como já existem empresas que, vamos dizer assim, permitem essa terceirização, basta procurar o site, por exemplo, da AGESC. A AGESC é a Associação dos Gestores e Coordenadores de Projeto. Eles estão dando cursos para formação de BIM, formação de técnicos em BIM. Existem outros que estão dando cursos para isso. AGESC, AGESC. E dessa forma, se me permitem essa intromissão, existe possibilidade de se trabalhar com maior qualidade no restante do país, enquanto, tipo assim, não vamos esperar que a tua curva de aprendizado chegue lá para você sair fora da mesmice. Usa recursos já implantados e vai treinando por trás. Esse seria, acho que, o melhor conselho. A nossa empresa, assim como é uma empresa tão bem a Gafisa, mas eu entendo o que você está falando. Existe, a GES que está fazendo, já eram coordenadores de projeto, e veja bem, todo o processo BIM é uma grande coordenação. Se eles já têm o expertise, eles fazem isso com maior facilidade e são prestadores de serviço. A única coisa que eu ressalto, e é uma filosofia, acho que dentro nossa, lá da CIM, é que isso é inteligência. Nós vamos acabar ficando com a inteligência da construção. Então é importante que você mande para fora, faça, mas é importante que você saiba o que estão fazendo. Qualquer coisa que você vai fazer. Entendeu? Alguém vai lá, te presta serviço, mas entenda, porque tudo aquilo que tiver no teu modelo, porque vai ser um modelo específico para você, como você constrói, como você, vai estar a inteligência da sua empresa. Então, saiba aproveitar desse benefício aí da AGES e de tantas empresas que tem, mas lembrar que a inteligência da empresa, do teu processo construtivo, vai ficar com você. Próxima pergunta. Alguém tinha levantado o braço? Quem está mexendo? Bom, eu acho que, de novo, a situação nos impõe, né? Nós temos aí os comitês de tecnologia em cada estado, em cada entidade. Eu acho que dentro desse comitê de tecnologia, por exemplo, do que está sendo feito lá em São Paulo, dentro do comitê de tecnologia do BIM, né? E a coisa andou, cada entidade. Estou vendo o Geraldo aqui, Geraldo aqui do Centro de Dispão de Minas Gerais. Cadê o meu amigo, irmão Geraldo? Aí não?
saiu. Eu acho que cada um de nós temos a obrigação, agora, o dever, nas nossas empresas, de botar isso para rodar, botar para funcionar. Era preciso desmistificar, quando você, de coração aberto, falou dos custos quase que, vamos dizer, entre aspas, irrisórios. Ah, equipamento, tem que colocar equipamento. Tem nada. Não. Claro. Ah, então, não é nada disso. A pessoa, às vezes, eles pintam o boi diferente do que ele é. Então, eu acho que é começar. Nós temos aí, então, 2 manuais. Já podemos falar que o senhor também está à disposição? Né? Com a propaganda que ele fez, então ele já está colocando o manual dele à disposição. 2 manuais aí, para nós utilizarmos nas empresas, nas entidades. Eu acho que, você lembra, Fernando, ano passado, Fernando, nós combinamos de se precisasse andar ao Brasil para levar, junto com o professor Lúcio, né? Lembra? A cada 2 meses o Lúcio vem ao Brasil, aí a gente pega o Lúcio e leva em cada estado. Vocês lembram disso? Tem alguém que estava aqui na Comate? Não precisa mais de ninguém andar para lugar nenhum, né, Fernando? Não precisa, está tudo aí. Então eu acho que começar é dobrar a manga da camisa, e nós temos a obrigação de criar isso em cada estado, porque nós estamos escrevendo essa mudança na engenharia brasileira, e nós temos que correr. E quanto mais nós estivermos rodando todo mundo ganha. Os seus projetistas, os nossos, os outros, todo mundo ganha com isso. Então acho que é botar a mão na massa. Forçar o mercado. A gente tem que pedir isso daí para todo mundo trazer, e vai ser um benefício para todo mundo. Agora, pensar em lucro, o diferencial de cada empresa vai acontecer depois, quando essa inteligência já estiver disseminada em todo o mercado. E só para complementar, eu acho que a responsabilidade dos construtores e incorporadores são fundamentais. Enxergar valor nessa nova metodologia, enxergar valor em aumento de produtividade, em eficiência, é fundamental para puxar a cadeia aí e disseminar para todo o mercado da construção. Eu pedi para colocar ali no mapa, de propósito, viu, João Paulo e Fernando, a Coopercom Brasil. E quero pedir o presidente atual da Coopercom Brasil, que aqui está, essa pessoa aqui de Brasília, né, o nosso Clavidiano,